Ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões, truque e toco, cavalo mecânico, carretas, carro de passeio e utilitários, tratores e implementos agrícolas, motos, tudo rápido e fácil. Ligue e fale com um de nossos corretores. 0800 606 8155. Sete e 34 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo o Folha no Ar, primeira edição. Bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode acessar aí a nossa página no Face Folha FM 98,3 e lá interagir conosco neste programa sobre o entrevistado de hoje, que é o Rodrigo Lira, superintendente do Fundecam, a quem eu dou um bom dia agora. Agradeço pela presença através da videoconferência. Digo que é um prazer poder conversar com o presidente do Fundecam, o superintendente do Fundecam. Prazer redobrado, porque ele também é tricolor, sabe, Arnaldo? Então a gente fica, né, fazendo essa corrente aqui. Mas com relação aí ao Fundecam, né, a pauta está aberta. Eu trago o seu bom dia, Rodrigo, e logo a seguir o Arnaldo starta aí essa conversa. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, Rodrigo. Ô Cláudio, bom dia Arnaldo, pessoal que está ouvindo a gente aí, assistindo pelas redes sociais. Muito bacana, mais uma vez estar com vocês aqui, sempre bons papos, né, e importantes, assuntos importantes aí para a população, informações que podem ser úteis para muita gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Rodrigo, vamos começar então falando sobre esse período de pandemia, né? A gente está aí a gente teve toda a estrutura da prefeitura, vinculada à prefeitura, passando por alterações no atendimento durante muito tempo, algumas ainda com atendimento suspenso, outras necessariamente suspensas, como a questão da educação, né, que não tem como voltar à sala de aula ainda. Isso é uma coisa concreta, não tem nem discussão quanto a isso, mas enfim, todo mundo passou por alterações. Como que foi o funcionamento do Fundecam durante esse período? E se, aproveitando, já dizer se houve alguma mudança em questões de linhas de crédito, especificamente para esse período de pandemia? Olha, Arnaldo, o Fundecam praticamente assim, não parou, né? A gente levou o atendimento presencial para a modalidade remota, né, como muita gente fez, e trabalhando aí por e-mail, né, pelo telefone, WhatsApp, para continuar mantendo o atendimento de financiamento, que a gente entendia que, inclusive com a pandemia, seria fundamental. A gente não poderia parar um programa que dá um fôlego financeiro para investimento e capital de giro para os pequenos empresários de Campos, né, principalmente nessa contingência. Então foi isso que a gente fez inicialmente, e uma outra ação emergencial também foi a suspensão dos vencimentos dos contratos de imediato, por 3 meses, né? Então, logo no primeiro decreto executivo, já veio um artigo que suspendia os vencimentos para março, abril e maio, dos contratos que tinham vencimentos, né, nesses períodos, nesses 3 meses, e posteriormente nós alongamos aí para junho e julho também. Então a gente está retomando, quer dizer, quem tinha vencimento aí no primeiro mês, em março, esse vencimento ocorre agora em agosto, exatamente com a retomada dos negócios, dos empreendimentos. Quer dizer, era difícil, né, a gente cobrar de um comerciante que estava com seus negócios fechados o pagamento de uma parcela, né? Então, a gente entendendo essa dinâmica, essa particularidade diante da pandemia, nós suspendemos a exigibilidade dos pagamentos durante esse período. E uma outra ação, Arnaldo, importante também, foi uma certa flexibilização numa das linhas de financiamento que é uma das mais populares do Fundecam, é o Fundecam Empreendedor. Nós tínhamos nessa linha financiamento específico para investimento e para capital de giro. Só que o capital de giro ele chegava ao teto no primeiro financiamento a R$4.000. E aí o empresário tinha que pagar em 12 meses, né? E sem carência. Obviamente que já é um grande negócio, né? Pensando na taxa de juros de 2% ao ano.
Obviamente é uma política pública, é um juro subsidiado, exatamente com esse objetivo de desenvolver os pequenos negócios no nosso município. Mas mesmo assim, diante da pandemia, dos efeitos econômicos na nossa cidade, nós, em discussão no Conselho Gestor do Fundecam, a gente achou por bem alongar o prazo, o prazo que era 12 passou a 18 meses, implementamos uma carência de 3 meses na concessão de novos contratos e aumentamos o valor para R$ 6.000. Então, o pequeno empresário campista, se estiver precisando de um valor para capital de giro, ele pode buscar o Fundecam e captar aí até R$ 6.000 iniciais, né? Lembrando que no segundo empréstimo, essa capacidade de concessão ela já aumenta em 50%, né? Então de 6 passa para R$ 9.000, mas no primeiro é R$ 6.000, carência de 3 meses e prazo de 18 meses. Essa linha, Arnaldo, só para ilustrar aqui, de 2017 para cá, ela foi, obviamente, ajustada, né? O programa de microcrédito já existia no município, mas a gente adaptou e ampliou, na verdade. Ampliamos, criamos linhas de financiamento focando agricultura familiar, economia solidária, inovação, além, obviamente, de melhorar o Fundecam empreendedor. E nós fizemos, até hoje, mais de 700 contratos. Então, mais de 700 empresários, campistas, pequenos negócios beneficiados com essa linha de financiamento, perfazendo aí mais de R$ 4 milhões. É um fôlego financeiro que, diante dessa crise financeira que a gente passa, vale a pena mencionar, porque é um dinheiro revertido para quem mais precisa e merece, que é o pequeno empreendedor campista. E vale ressaltar também, desculpa aí o alongamento na resposta, que não há dinheiro novo no Fundecam. Isso é uma coisa importante de se dizer. Não tem dinheiro da Secretaria de Fazenda transferido para o Fundecam. O recurso que o Fundecam está utilizando, utiliza não só nas linhas de financiamento, mas também para sustentar alguns importantes programas que vão deixar um legado importante também para o município. A gente está falando aqui do Viva Ciência na Escola, programa de apoio a startups, programa de apoio à economia criativa. Foram fruto, Arnaldo, Cláudio, de uma força-tarefa, de um esforço que nós tivemos de recuperação dos valores que 40 empresas deviam ao Fundecam. Foram mais uma herança ruim que nós recebemos de gestões anteriores, mas que a gente encarou assim como um desafio e conseguimos avançar bastante na recuperação. É exatamente com esse recurso recuperado que a gente reverte para o município, para a qualidade de vida aí das pessoas, para a melhoria dos negócios, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. O Arnaldo, sim. Se me permite, dessas empresas aí que você citou, Rodrigo, 700 empresas, né, quase 4 milhões, me veio aqui à memória, recentemente, não tão recentemente, sim, o prefeito gravou uns vídeos, mas foi antes da pandemia, visitando algumas dessas empresas. São essas empresas que você se refere? Parece que tinha um churrasquinho, tinha uma padaria também, enfim, essas empresas que a gente sempre brigou, lutou aí, pediu a vocês para que abrissem portas para elas, que são empresas de campos, né, que não geram lá milhares de empregos como geraria, se bem que as grandes indústrias hoje já não geram tanta coisa mais, né? Mas são essas empresas que você se refere, e como elas estão hoje? Isso mesmo, Cláudio. A gente acredita nessa forma de desenvolvimento também, claro, né? Nós temos aí uma vertente, várias frentes, fruto de um planejamento de desenvolvimento econômico para o município. Uma delas é exatamente essa visão endógena, né? De você desenvolver de dentro para fora. E, sim, aí você lembrou bem o caso do Maurício, do churrasquinho, que foi financiado aqui, ele obteve alguns financiamentos do Fundecam, e ele começou, Cláudio, essa história é muito bacana, porque ele começou na porta da casa dele, né? Na garagem, abriu assim, vendendo churrasquinho, e foi sendo orientado pelo Fundecam, porque vale lembrar também, Arnaldo, Cláudio,
que a gente não faz só o financiamento, a gente orienta o crédito e, em parceria com o Sebrae e com as universidades, a gente orienta a gestão do empreendimento também. Então a gente sabe que a prosperidade, ela não vem só com financiamento, porque a gente não quer arrumar um problema para a pessoa. Se a pessoa capta um recurso e não sabe como utilizar, isso vai gerar uma dívida para ela, um problema muito sério, né? Um endividamento que depois a gente vai ter que cobrar, é um desgaste muito grande, ruim para ele. E não é isso que a gente quer. A gente quer geração de renda e emprego. E aí o caso do Maurício é bacana, porque ele pegou alguns financiamentos e foi investindo com orientação no negócio dele. E aí ele foi crescendo, ele reformou a garagem, montou um pequeno restaurante, foi contratando pessoas. E nessa situação que você citou aí, nesse vídeo que foi divulgado, o Maurício ele já estava concedendo aí 7 empregos diretos e vários indiretos. Então você imagina um Maurício multiplicado aí por 700. É realmente um impacto positivo, né? São poucos empregos dentro de um pequeno negócio, mas quando você multiplica esse apoio, esse fomento, realmente a gente tem um impacto muito interessante para o nosso município. Rodrigo, essas linhas de crédito, você tem um teto nessas linhas? E aí eu já engato uma pergunta do Carlos Eduardo Terra, que ele pergunta, só pode pegar um segundo financiamento quando quitar o primeiro? Então, eu queria saber se tem teto, se tiver, qual é esse teto, e respondendo já ao Carlos Eduardo Terra sobre essa questão de só pegar um segundo financiamento quitando o primeiro. Sim, boa pergunta aí do Dudu. Dudu é um amigo nosso aí, um conhecido, né? Vou mandar um abraço para ele, tá nos ouvindo aí. Sim, o primeiro financiamento ele é de R$6.000, tanto para investimento quanto para capital de giro. E nessas condições que a gente falou aqui, né? Você paga em 18 meses o capital de giro com carência e taxa de juros de 2% ao ano. Quando a gente fala isso, Arnaldo, muita gente se espanta, né? Porque normalmente nos bancos tradicionais a pessoa está acostumada a 2% ao mês. E isso quando consegue 2% ao mês. O nosso aqui é 0,17% ao mês, né? O do Fundecam. É uma política pública mesmo de fomento para o município. E aí, sim, para pegar o segundo tem que quitar o primeiro. Exatamente essa política do bom pagador, né? Mas existem alguns requisitos, né? E alguns segredos para isso. A gente tem uma inadimplência, Arnaldo, diferente aí de outros momentos do Fundecam, né? Que era uma outra realidade, eram outras linhas de financiamento, em torno de 3%. Exatamente em função dessa modalidade de financiamento. A gente faz um crédito parceiro. A gente visita o empreendimento, a gente dá assessoria na aplicação do recurso, na gestão. Então, o cliente, né, o empresário, ele acaba virando um parceiro do Fundecam. Então, até por constrangimento, ele evita ficar devendo, né? E, obviamente, por essas vantagens também, porque se ele quita o primeiro financiamento, ele faz jus a um segundo financiamento com 50% a mais do valor. Certo. Eu tive um probleminha de sinal aqui na primeira resposta, Rodrigo. Talvez você tenha até comentado durante a primeira resposta, mas eu não consegui ouvir. Mas linhas específicas com relação à Covid-19. Vocês pensaram em alguma coisa assim para aumentar a capital de giro? Como que foi nesse período? Sim. A gente modificou exatamente o capital de giro, essa modalidade que a gente entendeu que realmente faria diferença nesse período, em função das consequências econômicas da pandemia nos pequenos negócios. Então, a gente aumentou, esse valor do capital de giro era 4 mil, a gente passou para 6, o prazo de pagamento eram 12 meses, a gente alongou para 18 meses e não existia carência, e a gente implementou. Então, hoje, a condição do capital de giro é R$6.000 o teto, podendo pagar em 18 meses, com carência de 3 meses. E aí todo o atendimento hoje, pelo menos por enquanto, está sendo feito de maneira remota. O cliente pode digitalizar a documentação, enviar para a gente, mas se tiver alguma dificuldade com relação a isso, pode fazer o agendamento da entrega da documentação também, que a gente combina, a gente recolhe sem problema nenhum. Beleza. A gente comentou aqui, não sei se
a gente já falou sobre isso no ar, mas é uma notícia que sempre volta, que é a questão de apoio às startups, né? Queria que você falasse especificamente sobre essa questão do apoio às startups, desse uma pincelada aí para o ouvinte que não tem noção muito do que significa essa questão das startups, o que elas são e quais são as linhas de crédito nesse sentido. Arnaldo, esse é um programa que a gente se orgulha muito de ter desenvolvido aqui no município, né? Quando a gente fez um diagnóstico inicial para poder exatamente fazer o planejamento das políticas públicas, nós nos deparamos aqui, obviamente, com um cenário de uma vocação importante, né, que todos nós sabemos, da nossa cidade. Campos é um polo universitário que tem mais de 20 mil estudantes, 14 instituições de ensino superior. Dentre essas instituições, universidades importantes no âmbito nacional, né? A gente está falando aí da UENF, da UF, do IFE, Instituto Federal Fluminense, da Universidade Cândido Mendes, que tem atuação não só local, mas uma repercussão, uma reputação nacional e internacional. Então, isso é um privilégio nosso, né? Privilégio, e dentre as 5.570 cidades do nosso país, quantas têm esse privilégio de serem um polo universitário com universidades tão relevantes assim? Pouquíssimas, né? Então, aproveitando essa vocação da nossa cidade, que desenvolve já há muitos anos ciência, tecnologia e inovação com muita qualidade, a gente pensou em políticas que aproximasse o poder público, a administração municipal, das universidades, né? Eu sou professor universitário, sou pesquisador há muitos anos aqui, antes de entrar no governo, continuo sendo, obviamente. A gente sempre sentiu falta, sabe, dessa aproximação. E, inclusive, porque a universidade aqui, as universidades sempre pesquisaram a cidade. Então já existe muito diagnóstico, não precisa inventar roda, né? Tem muita coisa já pronta que pode servir como base para as políticas públicas. Mas a gente pensou numa vertente, né? A gente usa uma metáfora aqui que é uma matriz de desenvolvimento econômico baseada na inovação, que é a tríplice hélice. Então, baseada nessa tríplice hélice, que é uma hélice é o governo, a outra são as empresas e a outra as universidades. Quer dizer, é uma base de desenvolvimento focada na inovação. Então, a gente realmente lançou algumas políticas entendendo esses atores, essas particularidades, para que essa hélice pudesse rodar da melhor forma possível. Então, essa política de apoio às startups, ela veio nesse contexto. A gente entendeu que tinha muito universitário em Campos, com muitas ideias, boas ideias. A gente percebeu que em Campos existia e existe ainda, e numa ascensão muito importante, uma incubadora tecnológica, né, a Tec Campus, e eu acompanhei a entrevista que vocês fizeram aqui com o Henrique da Hora, né, uma pessoa formidável, é um ator importantíssimo aqui nessa política de inovação e desenvolvimento da tecnologia. Quando o Henrique pegou a Tec Campus já tinha uma projeção, mas hoje ela é certificada nacionalmente, ela é reconhecida, ela está incluída, ela está na pauta do desenvolvimento nacional, hoje a Tec Campus, né? Vale a pena a gente falar isso, porque muitas vezes quando a gente está na cidade, a gente não tem essa visão da relevância que tem a Tec Campus hoje, não só para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento das tecnologias, mas é um ator hoje já de expressão nacional. Então, Arnaldo, a gente lançou esse programa de apoio à startup, lançamos um edital que contemplaria aí 12 empresas, 12 ideias, 12 startups daqui da cidade e que pudessem ser incubadas na Tec Campus, e eles ganhariam aí uma bolsa durante o período de incubação. Isso foi feito e está dando assim um resultado maravilhoso, muito bom. Algumas empresas, algumas startups aí já começam a despontar no mercado, já gerando renda e emprego na nossa cidade. Então é um modelo de desenvolvimento que a gente acredita e que a gente espera que seja um legado para a cidade, né? Que isso continue, independente do que aconteça para frente. Posso dar alguns exemplos aqui para ilustrar. Nós temos
uma startup chamada Linkar, que vai, a partir de agora, no próximo mês, já fazer o lançamento do seu aplicativo. É um aplicativo seguinte, Cláudio, veja que coisa legal, né? Coisa bacana. Funciona tipo Uber, só que é para lavagem de carro. Você, ao invés de levar o seu carro para um lavador, você está em casa, você entra no aplicativo e chama um lavador, o lavador vai até a sua casa lavar o carro. E nesse momento inicial, o empresário, inclusive eu tomo a liberdade aqui para não só falar do empreendimento dele, mas da oportunidade que isso vai gerar. Ele está fazendo o cadastramento nesse momento. Quem quiser aí, quem estiver nos ouvindo, tiver interesse em se cadastrar nesse aplicativo para trabalhar aí com lavagem, polimento de carro e tudo mais, ele está abrindo agora 100 vagas, 100 postos de trabalho no município. Então, quem tiver interesse pode entrar no site do aplicativo, que é o www.linkar.com.br, e fazer o pré-cadastro lá. E ele vai entrar em contato. E essa é uma empresa, Arnaldo e Cláudio, a Linkar, que é apoiada por esse programa de apoio à startup. Então, imagina, se ele não tivesse esse apoio, será que ele conseguiria lançar o aplicativo, gerar esses postos de trabalho? São essas reflexões que a gente precisa fazer e investir. Imagina, hein? Com pouco dinheiro, sem dinheiro novo, a gente consegue fazer essas políticas, usando criatividade, usando a vocação do nosso município, usando esses atores que já existem e fazendo essa mediação, essa articulação, essa interlocução para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível. Tem outros exemplos também positivos que a gente, ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente pode dar. Rodrigo, você falou em questão de vocação e chegou um comentário aqui do professor Raul Palácio, reitor da UENF. O professor Raul, ele coloca aqui: estamos trabalhando para a criação do braço agropecuário do Parque Tecnológico de Campos. Duas vocações importantes do município e as duas são apoiadas pelas linhas de crédito do Fundecam? Sim, sem dúvida, Arnaldo. Mandar um abraço aí para o Raul, que é um amigo, né? Uma pessoa que também ele tem um objetivo assim, muito claro, né? Que é o desenvolvimento aí do município, do estado. Ele tem uma constância de propósitos aí com base na qualidade da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu que tenho um carinho muito grande pela universidade, além de ter muitos amigos lá. Eu mudei para Campos, inclusive, para estudar na UENF, né? Então, fiz o mestrado, o doutorado lá. E assim como formou também diversos pesquisadores, né? Campos, Arnaldo, é uma das cidades do país que tem o maior número de doutor per capita. Então, isso é uma outra informação assim, que muita gente não tem noção, né? Mas que é relevante. Quer dizer, você falar em doutor, você quer dizer que é um pesquisador, que é um cientista, que é um potencial produtor de inovação e de tecnologia. Então, isso precisa ser aproveitado no município. Mandar um abraço para o Raul e dizer que sim, dizer que a agricultura, né, o Campos tem mais de 3.000 quilômetros quadrados, né, o maior município do estado do Rio de Janeiro, tem uma vocação também para a agricultura, um potencial para isso, apesar dos questionamentos aí com relação ao nosso clima, né, mas tem muita gente, quando você quer, existe tecnologia também para você resolver essa questão. Ressaltar aqui o trabalho do Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense, que é coordenado lá pelo professor Rogério Atten, que é o diretor de lá, né? E que desenvolve muitos projetos também, soluções tecnológicas para questões ligadas à agricultura e à indústria. E é um potencial, sim. No Fundecam a gente desenvolveu uma linha que é o Fundecam Agricultura Familiar, que devolve juros para produtores rurais que são pronafistas, né? Já existe uma linha de financiamento do governo federal para o desenvolvimento da agricultura familiar, que é o Pronaf, e aí, ao invés da gente criar uma linha concorrente a essa, o que a gente fez? A gente criou um programa de devolução de juros para aqueles produtores rurais que honrarem os seus contratos em dia. E essa é uma linha de financiamento, uma linha, né, de subsídio que está funcionando já desde também do final de 2017, com muito êxito,
e a gente já devolveu aí alguns milhares de reais em juros, que também dá um fôlego financeiro importante para essa área que a gente acredita também e é um potencial de desenvolvimento para o nosso município. Ô, Rodrigo. Pois não, Cláudio. Posso fazer uma pergunta ao nosso querido Rodrigo? Para quem está ouvindo agora aí a gente e perdeu o emprego, por exemplo, e isso nós vamos ter muito, né? Infelizmente, lamentavelmente, vamos ter muito aí com essa pandemia. E até por conta dessas antecipações tecnológicas, né, que você falava agora há pouco aí, das startups, que por um lado geram emprego, por outro mudam o mercado, enfim, mudam as características e também geram desemprego. Como é que funciona? Por exemplo, o cidadão perdeu o emprego dele, está lá só com, né, o recebimento lá daquela rescisão. E quer fazer um investimento maior do que ele tem, enfim, quer investir para poder começar um negócio próprio, porque não tá difícil. Como é que ele faz? Ele procura o Fundecam de mãos abanando, precisa ter projeto, porque eu sei que quando perde um emprego, você vai procurar como, né? Sem ter um projeto, falando bem no popular, para quem precisa realmente de dinheiro para começar um negócio para sobreviver. Como é que o Fundecam atua nessa questão ou não atua? Olha, Cláudio, sim, hoje a gente tem aqui em Campos o que a gente chama de um ecossistema de inovação e empreendedorismo. Esse ecossistema, obviamente, é uma grande rede, né? Funciona aí bem articulada entre vários atores, vários a gente já citou aqui. Então, por exemplo, esse projeto, né, de um novo empreendimento que você citou, é uma forma ótima de você iniciar uma empresa, né? Existem aquelas taxas de mortalidade das empresas que são pesquisadas pelo próprio Sebrae, pelo IBGE, que revelam que a maior parte das empresas encerram as suas atividades em menos de um ano, por falta de planejamento, por falta de apoio, por falta de conhecimento de gestão do próprio negócio. Então, são várias recomendações importantes para quem está nos ouvindo aí, quer montar um negócio, que valem a pena serem levadas em consideração. Não vale a pena você, o que está dando dinheiro? Vou montar algo que hoje está dando certo. Não vale a pena você entrar em algo que você não conheça, que você não tenha planejado. Então, são algumas dicas importantes. A própria Tec Campus, ela tem um curso gratuito lá de plano de negócios, né? Algumas orientações nesse sentido. Então, minimamente, o que a gente orienta para quem quer abrir um novo empreendimento é que faça um planejamento, um plano de negócios e que busque informações para que você possa fazer esse planejamento, né? Então, aí, dependendo do tipo de negócio, ele requer um planejamento, um plano de negócio mais aprofundado ou menos aprofundado, né? Se for o que a gente viu agora na pandemia, Cláudio, foi uma corrida para a internet. Muitas empresas, né, analógicas, tradicionais, correram para a internet, mas correram de qualquer forma, né? Sem o devido planejamento, correram por correr. Foram para a internet porque não podia vender presencialmente. E muitas delas não fizeram isso da melhor forma possível. Então, você promover uma mudança na tua empresa por fazer, pode ser um tiro no pé, pode ser um mau negócio, né? Então, realmente, toda mudança, todo empreendimento, ele requer um planejamento. Então, a minha sugestão é exatamente isso. Se quiser vir bater um papo com o Fundecam, sim, a gente tem equipe aí que pode orientar nesse sentido, né? Abertura do microempreendedor individual, a gente tem uma parceria ali com a Casa do Empreendedor hoje, que orienta nesse sentido também. O próprio Sebrae, ele faz essas orientações iniciais de como abrir o empreendimento. O Sebrae ele tem um programa de capacitação, Arnaldo, Cláudio, muito bacana, né, que é o programa do Sei Empreender, que são várias oficinas onde o empresário ele aprende a fazer o fluxo de caixa do negócio dele, ele calcula o preço de venda. Então, é uma capacitação gratuita que o Sebrae oferece e que vale a pena para a pessoa que tiver realmente alguma ideia e tiver querendo lançar mão de algum empreendimento. Nessa situação, a gente acabou aumentando o empreendedorismo em função das circunstâncias, né, Cláudio?
Exatamente por isso que você falou. A pessoa foi demitida, ela está com a rescisão na mão, o que resta para ela é empreender. A gente percebeu aí que esses aplicativos de pedido de comida e serviço, eles cresceram absurdamente. Antigamente, há 3 anos atrás, você entrava num aplicativo desse, você via ali uma oferta de produtos bem menor do que a gente vê hoje. Isso é um indicativo assim, muito grande de que o empreendedorismo circunstancial, né, pela contingência, ele aumentou muito na pandemia e ainda deve aumentar. Então, a orientação nesse sentido seria essa. Só mais uma dúvida, Zé. Você falou para procurar o Fundecam. Está atendendo pessoa presencialmente? Não, a gente tem um telefone aqui, um WhatsApp. Eu vou disponibilizar logo por favor, uma vez. Por favor. E coloco no grupo aqui. O Alexandre Azeredo está aqui no grupo, inclusive, dizendo que a Tec Campus tem curso de plano de negócios, né? Foi uma das dicas aí que a gente deu e ele está ratificando a minha fala. O Alexandre Azeredo é uma outra personalidade importante aí, que ele é proprietário de uma startup aqui da cidade, chamada Skill Hub, que é uma plataforma de ensino. Né? Você, por exemplo, Cláudio Nogueira sabe tocar violão, e aí ele quer ofertar esse serviço. Sim. Então você entra na plataforma dele lá, na Skill Hub, que em breve também vai ser lançada, uma plataforma, detalhe, campista, tecnologia campista, vai contratar gente de campos. E aí Cláudio Nogueira oferece, Arnaldo quer aprender a tocar violão, vai lá, contrata o Cláudio, combina virtualmente, né? Óbvio, principalmente nesse momento, e aí faz o match empreendedor, né? Então, mandar um abraço para o Alexandre aqui, ele está ratificando que tem curso de plano de negócio na Tec Campus, muito bom, por sinal, e é um ator importante aí para fazer a orientação dos novos empreendimentos. E o telefone do Fundecam... É de graça o curso? O curso de plano... A orientação da Tec Campus me parece que é gratuita, sim, Alexandre, se eu estiver me ouvindo aí, confirma. Mas me parece que existe uma orientação gratuita lá com relação a isso, sim. Mas requer, obviamente, uma inscrição, né? Uma seleção para fazer, já que a procura é muito grande. Telefone do Fundecam, pessoal, quem quiser informações aí sobre as linhas de financiamento, sobre essas políticas, a gente está atendendo remotamente pelo WhatsApp também, pelo 981750381. 981750381. Pelo WhatsApp, todas as informações aí, os requisitos, né, das linhas de financiamento que a gente tem. Perfeito. Beleza, Nogueira, 8h06, a gente pode ir ao primeiro intervalo, né? Podemos ser, Alexandre colocou aqui, é subsidiado o valor. Seria o valor do curso? Né? Sim, sim. Naturalmente, né? Bom, mas aí a gente vai conseguindo mais detalhes aí ao longo da programação. No dia da entrevista com o Henrique da Hora, aliás, eu já fiz várias entrevistas com ele, fiz um podcast com ele, está lá no Papo com o Nogueira, hospedado também aqui no portal da Folha FM 98.com.br, tá em todos os aplicativos de podcast. Ele fala muito das empresas de Campos, tem uma inclusive que participou da construção, ou da construção não, da reforma do aeroporto Tom Jobim, né, o Galeão. Foi muito bacana, foi muito legal. É uma espécie de um robozinho, Arnaldo, muito interessante, e ele percorre ali aqueles dutos, tanto de hidráulica quanto elétrica. Então, muito fantástico, muito bacana, show de bola. E uma tecnologia que já está sendo aí, né, exportada para o mundo inteiro. Essa empresa, Cláudio, que ele falou, só um detalhezinho antes da gente ir para o comercial, é a Rovec. Exato. O empresário Tiago Rodrigues, ele trabalha com robô de inspeção. E um detalhe importante, que a Rovec foi a primeira empresa a assinar o Fundecam Inovação. Fundecam Inovação é uma outra linha de financiamento que a gente tem. E olha como é que é bacana, né? A gente financiou essa empresa do nada, e hoje ele também já emprega,
ele tem aí uma empresa que presta serviço para o país inteiro. Sim. Então, assim, olha que legal, né? Ele trazendo recursos de fora para cá, empregando no município, pagando os impostos dele aqui em função de apoio do município. Isso é isso que a gente acredita em termos de desenvolvimento. Perfeito. Arnaldo, então vamos ao intervalo, são 8h09 já, e eu registro aqui, o Alexandre Azeredo gentilmente colocou lá na nosso streaming, lá no Face, o endereço aí do curso, curso de... deixa eu pegar o celular aqui para não ficar tão feio para mim. Curso de plano de negócio.com.br, ok? Tudo junto, curso de plano de negócio, tudo junto, sem ponto, sem nada, lá na frente você põe .com.br. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente posta lá o número também aí do telefone, do WhatsApp lá do Fundecam, na nosso stream lá, nossa página no Face, para você fazer qualquer contato aí, tirar, né, suas dúvidas e para pegar mais informações. Voltamos em instantes do oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sua conta